Ok, já estamos aqui ao vivo. Boa noite para o pessoal que já está entrando aí. Vamos segurar aqui um pouquinho, Antônio. Já temos algumas pessoas aí na sala e daqui a pouco a gente já inicia para privilegiar e ser com quem foi pontual aí, né? Ok, mais um pouquinho aqui. Perfeito, já temos aí, Marcos está na sala, Nicolas entrando. Ok, pessoal, vamos iniciar aqui. Já temos aí mais de 20 pessoas online aqui nos assistindo, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que se inscreveram aí para poder tratar desse assunto de suma importância e relevância, tá? E hoje a gente tira um pouco o foco naquele ambiente tanto focado para armazéns gerais e etc. O nosso último foi sobre fraude, lembrando que todos eles estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai trazer um tema que eu considero bem relevante e às vezes é negligenciado, tá? Que é justamente essa questão da fiscalização tributária e a importância da gestão tributária dentro das fazendas ou das propriedades das empresas rurais. E para bater esse papo conosco aqui hoje, tá? Convidei, né, o Antônio, já conheço o Antônio aí de alguns outros carnavais, né, Antônio? Do trabalho que a gente já executou juntos, temos clientes em comuns e a gente a gente se apoia mutuamente aí dentro do setor do agro e a gente vem tentando construir uma história bacana aí, tentando levar soluções para o agro que essa potência aí só cresce no Brasil, tá? Então, Antônio, primeiramente, agradeço aí pela disponibilidade, pela prontidão em aceitar o convite e jogar, como se diz, eu digo que é sempre jogar luz sobre determinados assuntos que às vezes eles são negligenciados, conforme eu disse, tá? Então, para iniciar aí, primeiro, novamente, obrigado, e fale um pouco aí quem que é o Antônio, resumidamente aí, o ramo de atuação da Tato, enfim, se apresente aí para a nossa audiência que está aqui nos prestigiando, mais de 32 pessoas já na sala. Tudo bem, Ferreira? Boa noite a você, boa noite a todos que estão na sala, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Ademar dos Santos, sócio fundador da Unitec, assessoria contábil, e da Tato Consultoria, 32 anos trabalhando aí nessa área, principalmente na área do agro. Sou apaixonado pela contabilidade e pelo campo, sou produtor rural também, não expressivo, mas pela paixão sou grande. E o agro me cativa de forma que a minha vida inteira, eu profissional, eu sempre procurei a me dedicar nesse campo de atuação. E graças a Deus, Ferreira nos conhece aí, a Unitec atende aí uma gama grande de clientes, e a gente foi procurando se especializar sempre nessa área, sempre voltado para essa área, criando aí produtos, estudando a matéria, achando formas, desenvolvendo projetos, enfim, tentando encontrar sempre soluções aos produtores. Como eu disse, 32 anos de estrada me trouxeram aí uma grata sorte de poder discutir e de poder estar aí junto com os senhores para falar um pouco de tributação do agronegócio. De novo, muito obrigado, Ferreira aí, a Ciacom, grande empresa que eu sou admirador. Ok, nós que agradecemos, Antônio, novamente a disponibilidade e vamos dar início aqui falando sobre essa questão que eu considero muito importante, né? A gente trata aqui até justamente, né, como é que a gente organiza a gestão da fazenda para evitar o que a gente chama de surpresa desagradável, tá? Porque às vezes a gente tem a sensação de que não está sendo, diríamos até vigiado, né? Mas hoje em dia, com justamente os recursos que a própria Receita dispõe, seja ela a nível municipal, estadual e federal, às vezes os nossos dados estão sendo ali trafegados com tudo de tecnologia que foi avançado desses 30 e poucos anos e praticamente de 20 anos que eu estou envolvido diretamente nesse segmento, tá? Então, já nos apresentamos aí, né, Antônio? Vamos tratar sobre essa questão.
E eu puxo, a gente até comentava aqui antes, né, da gente iniciar aqui online, né, justamente sobre essa questão aqui, né, as notícias são muito boas para o agro, né, então todos os anos a gente vê recordes e mais recordes, né. Uma coisa que eu digo, que é justamente eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nesse segmento, é que efetivamente é um setor que busca produtividade, busca competitividade de maneira muito árdua, né, ou seja, produtores não economizam nesse processo de tentar elevar essa produtividade e levar muita tecnologia para dentro do campo, tá? Então, de fato, a gente ajuda a alimentar o mundo, isso é um fato, e a balança comercial hoje, o brasileiro nos deve muito, né? Então, acho que há bastante tempo aí o agro vem segurando as pontas em momentos de crise e a gente está justamente num desse, que é essa questão da pandemia, né? E o segundo ponto que eu coloco, que a gente colocou, é justamente isso. Mas com o agronegócio crescendo e faturando cada vez mais, será que estamos preparados para o aumento da fiscalização tributária? Então, até comentávamos aqui, né? A gente vem num cenário de pandemia, efetivamente o agro não para, porque não tem como parar. Eu digo sempre que é uma fábrica a céu aberto, você coloca a semente, faz um investimento muito pesado em tecnologia no solo, e uma fábrica a céu aberto. Então, não dá simplesmente para algumas, digamos assim, cidades que tiveram lockdown, por exemplo, você fechou determinadas tipos de comércio, de indústrias e tudo mais, e o agro não pôde parar. Então, por contra-regra, por exemplo, nós aqui da Ciacom, acredito que vocês também sofreram impacto, porque em determinado momento os escritórios tiveram que se adequar, tá? Mas, de qualquer forma, os clientes nossos, enfim, eles continuavam trabalhando, a gente teve que se adequar, indo para casa, trabalhando home office, mas o agro em si não para, ou seja, o gado continua sendo alimentado, a soja continua crescendo, e a gente foi justamente no processo de colheita ainda da soja, já vinha plantio de safrinha, então o agro não para, né? Se quiser dar algum pitaco, falar um pouco a respeito dessa parte introdutória para a gente tecer um pano de fundo, né? Só acrescentando aí, Ferreira, PIB cresceu até julho 6,75 em 2020. Puxado por quem? Pelo agro. O agro está com a perspectiva de fechar aí 25% do produto interno bruto brasileiro. Quer dizer, olha só a importância grandiosa que tem o agro, né? E como você falou, Ferreira, segurou as pontas em todas as formas. A única atividade que pôde segurar as pontas, não parou, foi assim, respeitada por não parar e também por várias ações que os próprios produtores desenvolveram aí em ações sociais, preocupados com a pandemia, etc. Né? Vários sindicatos preocupados, como foi o caso de Jataí, pulverizando até as ruas da cidade, os estabelecimentos, para quê? Para realmente colaborar. Né? Então, olha a importância desse setor. E o agronegócio, né, Ferreira, na mira da fiscalização tributária, sempre, né? É um assunto, um tema a ser debatido nesse momento de grande relevância. Exato. E colocando justamente que a gente está no ano aí de orçamento de guerra, né? Ou seja, gastou-se o que tinha e o que não tinha, esse é o fato, tá? E, obviamente, a conta sempre chega, né? Então, acho que o tema é mais relevante do que nunca, justamente por isso, ou seja, o agro sempre trazendo boas notícias, o faturamento, de uma maneira geral, aumentando, e o rombo fiscal do Estado aumentando também, isso significa que é bem provável que o agro sofra mais pressão do ponto de vista talvez de tentativa até de aumento de impostos, assim como também da fiscalização, tá? Conforme a gente vem colocando, né? Ok, beleza, Antônio. Se quiser já decorrendo aí sobre essa questão de como começa a tratar sobre o efeito cascata, a questão dos impostos em si, para a gente já poder inserir dentro do assunto. Muito bem. Então, na mira da fiscalização tributária, por quê? Porque ele gera renda e ele fomenta o comércio em geral, né? Ele é realmente hoje o grande responsável por gerar as riquezas do país, como já falamos. E ele, por ser assim, já é tributado pelo efeito cascata, aí naturalmente, no ato das compras dos bens de uso e consumo, como está contando aí o slide. Olha só, PIS e COFINS já inseridos na formação dos preços de venda dos fornecedores. O ICMS é embutido no preço das mercadorias adquiridas e pago na saída, né?
do produto por substituição tributária, que, portanto, já foi diminuído do preço a pagar ao produtor. Quanto ao ICMS, eu já faço um alerta aos produtores e acho que é interessante essa situação. Olha só, o ICMS incide sobre a soja dentro do estado de Goiás. E dentro do estado de Goiás, logicamente, as companhias, as trade, têm termos de acordo com o estado, que é o TARI, os TARI, que são substitutas tributárias nas aquisições desses produtos, né? Por exemplo, soja. Mas quem paga o imposto é ela por substituição, mas o produtor sabe que quem paga, na verdade, é ele. Por quê? Porque no preço de venda já está embutido, já tá formado esse custo que é feito, que é pago por substituição. Então, na verdade, o produtor não paga ICMS sobre soja? Paga e muito, 17%, só que por substituição, ele não vê sair do bolso. E vou fazer mais um alerta em relação ao ICMS, que eu acho que essa guerra aí, essa questão tributária estadual, deve-se muita atenção. Existia uma instrução normativa 380 e a 673, e elas permitiam um crédito de ICMS dos produtores, né, que era regrado pelas aquisições, ou seja, gerava-se crédito de ICMS através das aquisições de insumos, inclusive de máquinas, combustíveis, fertilizantes, etc. Gerava-se um crédito, esse crédito era reportado por um documento chamado BC1, que era o documento de crédito, era como se fosse um cheque para que o produtor pudesse negociar o seu produto, inserindo esse crédito de ICMS na formação do valor da venda, ou seja, eu vendo um soja por R$100 a saca e eu tenho mais um crédito de X valor, a empresa, através desse DC1, se creditava do meu crédito e me pagava o valor desse crédito. Aí, de repente, o Estado de Goiás vem e substitui esse crédito de ICMS das entradas e cria o crédito presumido. Quanto? Em regra geral, 18% do valor do ICMS gerado numa operação. Ou seja, se um produtor for emitir uma nota fiscal hoje de venda gerando ICMS, ele vai pagar 18% a menos. Mas olha o que acontece, Ferreira. As companhias adquirem o produto do produtor e pagam por substituição tributária. O produtor que tinha aquele crédito de entrada nunca mais viu esse dinheiro. E esse dinheiro, esse crédito, que é 18% dos 17%, por exemplo, numa operação de soja, foi parar em algum lugar. Alguém deve para o produtor os 3,06%, que corresponde a 18% de 17%. Então, já faço um alerta. Produtores, temos que rever essa situação. O ICMS, que era crédito de entrada, sumiu, não foi parar nos bolsos mais dos senhores, foi parar nos bolsos de alguém, ou do Estado ou das companhias. Agora vale a pena a gente investigar. É isso aí. Perfeito. Dando sequência aí? Olha só, depois do ICMS, o que nós temos? IPI. IPI, o produtor paga IPI, sim, porque para industrializar as suas máquinas e implementos agrícolas incide IPI. E o IPI, logicamente, também faz parte do preço de venda, portanto, o custo do produtor também paga aí o IPI. E vem o Ministério Público agora recentemente e sugere ao Estado de Goiás que tribute as exportações. Eu vi o vídeo do representante do Ministério Público e ele disse, talvez na minha concepção, tanto quanto inocente, dizendo que quem seria taxado não seriam os produtores, e sim as empresas que exportavam ou que exportam os produtos primários. Ferreira, a taxação, com certeza, quando alguém sofre a tributação, quem vai pagar é o produtor, como não diretamente, mas na formação do preço das companhias. Sim. Então, às vezes, o representante do Ministério Público está achando que os produtores não serão afetados, serão sim. E está aí, de novo, mais uma criação ou tentativa disso, sugerindo que seja taxado. Olha só. Exato, porque eu sempre digo que não existe lanche grátis, né, cara?
Alguém vai pagar. Então, se está tributando aqui na ponta, com certeza isso desce na formação do preço de compra e, obviamente, alguém vai ser descontado disso aí. Porque as margens, principalmente das empresas ou da operação em si, ela será mantida, né? E é prejudicado, efetivamente, o produtor lá na ponta. Claro, com certeza. Tá? Lembrando, viu, Antônio, que a gente tem aqui na sala pessoal também do Brasil como um todo, tá? E a gente está falando aqui de uma situação específica de Goiás, porque eu falo desse momento aqui de Goiânia, você está num dos polos agrícolas mais importantes do Brasil, que é Jataí, tá? Cidade queridíssima, inclusive temos vários clientes aí na região. E então, mas mesmo assim é o que a gente coloca, né? Ou seja, mais uma forma do governo estar tentando aquilo que a gente falou, né? Gastou-se o que tinha, o que não tinha, o governo com as finanças cada vez piores, ou seja, tentando aumentar impostos, criar possibilidades de novas tributações justamente para fazer caixa no momento, efetivamente, de muita crise, ou seja, queda na arrecadação, pandemia e necessidade de gastos maiores. Então, de algum local, essa grana tem que sair, então por isso que esse tema que a gente está tratando hoje, que é ter esse cuidado, porque a fiscalização tende e, de fato, vai aumentar. Verdade. Ferreira, eu não estou vendo os slides aí, tá? Mas para mim, sem problema. Não sei se a turma não está conseguindo enxergar também, tá bom? O que mais que os produtores pagam? A tela está preta, tá, Ferreira? Ah, tá, perfeito. Bom, para mim aqui está aparecendo, a gente está falando aqui do ITR, do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital e INSS. Basicamente sobre esses três. Para mim está pretinha a tela. Mas vamos lá, às vezes o pessoal no chat aí pode falar se está vendo ou não. Tá, perfeito. Mas, na tributação seguindo, o que o produtor paga, Ferreira? ITR. Tá, agora só colocando, Antônio, eu pausei aqui o slide, agora está preto ainda ou não? Voltou para ti? Não, eu estou te vendo, agora ficou nas duas aí, né? Tá. Tá, perfeito. Eu vou startar aqui novamente a apresentação para ver se a gente volta. Ver se voltou aí para ti. Para mim, não. Tá, perfeito. A gente está falando aqui, então, do ITR, do Imposto de Renda e Ganho de Capital. Muito bem, INSS, né? Isso, exatamente. Ferreira, ITR. Como é que é tributado o ITR? O ITR via convênio dos municípios com a Receita Federal, estabelece um decreto municipal onde estabelecido aí o valor do VTN, que é o valor da terra nua, e sobre esse valor, logicamente, é a base de cálculo para fins de tributação do ITR. Quanto mais útil ou quanto mais utilizável a área, menos alíquota, menos imposto pago. Mas diga-se de passagem o seguinte, que alguns municípios contrataram algumas empresas, talvez despreparadas, para avaliar os imóveis dos municípios. Ou seja, como é que eu de Jataí conheço o Rio Verde? Eu moro em Jataí. Para mim fazer uma avaliação do área de Rio Verde, de Goiânia, de qualquer lugar do país, eu tenho que conhecer a região, eu tenho que me valer de dados para mim fazer essa avaliação. Mas não foi o que aconteceu, tivemos vários embates aí com os municípios para que eles realmente prestassem atenção nesse detalhe que VTN é o valor da terra nua. Nua é despida, sem nenhuma inserção de benfeitorias e melhoramentos, né? Há uma confusão, os imóveis têm um alto valor, sim, por quê? Porque foi esses imóveis foram transformados, sofreram aí investimentos, alterações, e aí essa confusão aí de majorar VTN, nua é despida, não tem nada nessa terra. Portanto, os municípios deveriam, na minha concepção, prestar mais atenção em quando determinar valor de terra nua. Por que eu estou falando isso? Porque isso está ligado diretamente à tributação do ITR. Pior que isso, o VTN é a base de cálculo, ou poderá ser, na maioria dos casos, para efeitos do cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital. Como é que se calcula o ganho de capital? E o que é ganho de capital? Ora, ganho de capital é o ganho imobiliário, lucro imobiliário, que é assim conhecido, que é o que? A diferença entre o custo de aquisição para o valor de venda. Como? Através do VTN, nós temos aí a legislação que nos possibilita avaliar custo de aquisição, o VTN do ano da aquisição, e custo de venda, o VTN do ano da venda. Sugere-se, então, que
devido a essa majoração dos municípios, anualmente, sobe-se esse valor do VTN, então quer dizer que todos os produtores, ou em raros casos, todos, ou a grande maioria, vai ter, sim, ganho de capital, ou seja, tributar de 15% a 22,5% aí do ganho de capital sobre a diferença, então, do custo de aquisição ano compra, ano venda. Tá? Então, o ITR e o VTN estão linkados ao ganho de capital. INSS. O INSS, anteriormente à alteração da legislação da 13.606, que tratou do fundo rural, até digo de passagem, eu sou da época lá de 1990, 1991, quando foi editada a 8.212, que regrava exatamente a tributação do previdenciário. Como é que era lá na época, Feira? Foi aí que nasceu a Unitec, um pouquinho bem aí. O que acontecia? O produtor que tinha um funcionário registrado não pagava o INSS ou a Previdência sobre o valor da folha de pagamento. E aquele produtor que não tinha formalidade no campo, isso foi exatamente para que a formalidade viesse a pairar, né, porque existia informalidade nas contratações, os produtores não registravam funcionários e, em consequência disso, estariam aí sujeitos ao pagamento do fundo rural, que na época era 2,3, formado aí por 0,2 do Senar e 2,1 de fundo rural. Então, desde aquela época lá, houve vários embates aí da questão fundo rural, fui um estudioso nesse respeito, mas não é o que eu quero dizer. O produtor rural pagava sobre a folha de pagamento 2,7%, apenas 2,7%. E, logicamente, aquele montante que ele retia dos funcionários, mas o encargo dele próprio era 2,7%. Com o advento da Lei 13.606, que permite o produtor rural a pagar o previdenciário sobre a folha de pagamento, o que nós tivemos? Uma majoração, ou um entendimento que se equiparou à empresa, o produtor rural. Qual é a alíquota hoje? 25,70% é o custo do previdenciário dos produtores. Olha só, de 2,7% para 25,70%, quase 10 vezes. Exatamente. Né? Então, olha só. Ok. Isto. Exato. Aí vem o que nos resta, até coloca, né? Então, ou seja, justamente que entra a necessidade desse planejamento, né, Antônio? Bem isso. Olha só, o que nos resta, Ferreira? Planejar da porteira para dentro. Porque normalmente o produtor não manda no preço do produto, da venda. Ele tem que planejar internamente. Exato. Aí eu só queria até fazer um parênteses nessa questão, que eu vejo assim, pelo menos acredito que contigo também, né? Em toda roda de produtor, seja de clientes ou feiras agrícolas que a gente participa e que a gente percorre aí no Brasil, a gente sempre vê os outdoor batendo muito na questão da produtividade, que é muito importante, né? Vejamos, porque eu tenho justamente um produto, a quantidade maior de produto dentro da minha mesma área. O Brasil vem batendo recordes em relação a isso aí, tá? A cada dia se produz mais por menor quantidade de terra, inclusive sem a necessidade de abrir novas áreas. Então, a gente produz de uma maneira muito, muito sustentável, sempre digo isso, tá? Mas muito se bate, mas pela questão seguinte, mas aumento da produtividade, ela deve ser perseguido, mas eu acredito que muitos se esquecem da questão da rentabilidade em relação a esses valores, ou seja, porque o preço da commodity, ou seja, ele é dado. Então, assim, nós temos hoje falando aí, preço da saca, pegando a tua região aí na faixa de 160, né, aproximadamente hoje, ou seja, esse é o preço dado da commodity. Como é que eu consigo tirar, por exemplo, para mim produzir, resumindo, preço de venda 160, o quanto que eu estou gastando, tá? Para poder ter um resultado bom em cima desse 160, porque não adianta nada também, por exemplo, faturar os 160 e gastar, sei lá, 155, que não vai remunerar todos os fatores, e no final estou tomando prejuízo, tá? Isso, do ponto de vista da gestão tributária, ela faz muito sentido, ou seja, daqui a pouco o imposto que eu vou estar pagando vai estar comendo toda a minha rentabilidade. Então, por isso que a gestão, ela é muito importante. Bem verdade, Ferreira. Eu até faço uma colocação aqui o seguinte, eu até fiz uns cursos aí, coisas rápidas, para mim entender como é que seria o mercado de investimentos e mercado, exatamente, comparando o mercado de soja.
o que os produtores fazem dentro da normalidade? Eles, Ferreira, eles para se assegurarem, para não ter surpresas tão desagradáveis, eles prefixam o preço de venda das commodities, principalmente soja, né? E o que eles fazem? Eles asseguram um preço de venda, ou seja, fazem contrato futuro com as companhias e asseguram um preço de venda. Muito bem, o que acontece com isso? Eles fixam o valor. Eu estava conversando com vários clientes e chegamos à conclusão seguinte, que eu acho que o produtor devia abrir um pouquinho mais a mente e trabalhar um pouquinho mais em bolsas. Vou dizer em que aspecto. Existem ferramentas que asseguram o preço de venda mínimo e eu posso participar da alta, que não é o que acontece na pré-fixação normal. Então, talvez assim, nós temos um contrato futuro de 130, por exemplo, hoje, mas a maioria vendeu 85, Exato. Que judiaria, né? Ou seja, não pôde participar da alta. Por que ele não pôde participar da alta? Porque talvez ele não tenha tido simpatia ou acesso à informação de ferramentas que poderiam lhe ajudar, que é justamente, talvez, aí pagando um prêmio. E essa coisa, Ferreira, de extrapolar preço de mercado atual com o futuro, não é todo ano que acontece, eu sei disso, mas os produtores se asseguram um preço do custo, do montante do custo, eles prefixam, e talvez eles preferem arriscar ou brincar no preço, no excedente da produção, que é além custo. Mas eu digo, só uma sugestão, tem ferramentas aí que possibilitam sim aos senhores prefixarem preço mínimo. Exato. Até o Juliano está colocando aqui mercado de opções, né? Que é ótimo, ou seja, justamente para você participar dessa alta também. Exatamente. Por aí, exatamente isso. Exatamente. E o preço de mercado é dado, então vale o controle de todos os custos, isso é muito importante também, porque não adianta nada também você vender a 130 ou participar da alta, sendo que o teu custo de produção também está extremamente elevado e você poderia estar fazendo mais grana por saca produzida. Bem lembrado, exatamente. O que interessa é a sobra, né, Feito? Exatamente. Bom, antes de nós falarmos aí de sugestões aí de controles, de custos, de apuração de custos, planejamento tributário, eu queria expor o seguinte, que a Receita Federal, ela assim, muito ao contrário de 10 anos para trás, hoje ela está muito bem equipada, muito bem, né? Tem um supercomputador que já é bem popular aí, que chama T-Rex, e um verdadeiro fuzil, um arsenal aí de guerra, que é o sistema Harpia, que recebeu esse nome exatamente por ser considerado como uma ave de rapina, que teria uma alta visão. Foi desenvolvido pelo ITA, né, que é Instituto Tecnológico de Aeronáutica e a Unicamp, isso. E sofreu esse batismo aí para dizer, se cuide que eu estou te vendo, mais ou menos por aí, né? E esse sistema Harpia, ele é alimentado por informações vindas de muitos órgãos, de todos os órgãos, na verdade. Vou dar um exemplo. Cartórios, qualquer operação de cartório, DOI, que chama-se Declaração de Operação Imobiliária. Bancos, olha só, todo o movimento financeiro dos senhores em valores muito baixos, de 10 mil reais, 50 mil reais, estão sendo monitorados, e qualquer montante que se creditar na conta corrente dos senhores sugere-se ser o quê? Uma receita, até que o senhor prove ao contrário. Entrou um montante na minha conta corrente e é de um custeio que eu peguei, no recurso externo que eu captei, ok, é só mostrar que o senhor vai ser considerado receita. Agora, o que não tiver outra fonte é receita. E se é receita, supõe-se que poderá ter exatamente aí um de imposto a recolher, né? Exato. De crédito, as redes sociais denunciam os contribuintes. Imagine se esse sistema é potente ou não, né? E esse equipamento aí da Receita Federal tem um videozinho aí, né, Ferreira, que vai, depois a gente põe no e-book aí, disponibiliza para o pessoal,
que o acesso é muito restrito e realmente ele é capaz de identificar e monitorar e detectar até mesmo um comportamento anormal dos contribuintes. Exatamente. Eu estava vendo até uma informação que os fiscais começaram a ser premiados através de bonificação para aquilo que eles conseguem trazer de autuação. Desse ponto de vista, ou seja, se tem o software juntamente com o servidor, ele vai trazer uma informação dizendo, tem alguma anomalia aqui nesse contribuinte, tá? E a partir disso eu posso ser fiscalizado. Então, por que a gente traz esse assunto à tona? Uma vez sendo fiscalizado, é muito melhor, né, Antônio, obviamente, que eu esteja organizado para que eu consiga efetivamente dizer para a Receita que não existe anomalia. Agora, se eu digo, até a gente colocando, existiam lá 2 perfis de produtores, né? Às vezes aquele que chega, a ideia nem ser tão, digamos assim, é necessária a gestão, porque não adianta nada chegar também para você no final do ano, você estava citando aqui até um caso, e alguém te ligar no dia 28, por exemplo, o meu contador, que, por exemplo, não é o time de vocês fazendo, vai me dizer que eu tenho que pagar X, tantos K de imposto aqui, ou sei lá, 200, 300 mil de imposto, e o que eu faço? Me resolve a minha vida. E se ele chega com você com um monte de papel e te entrega na mão, não me deixe pagar imposto. Não é bem assim, certo? A gente precisa da gestão para poder controlar esse acompanhamento junto com o contador mensal, para ver a evolução desse faturamento, para saber quais fazendas estão faturando, como é que estão as despesas, justamente para evitar esse tipo de descontrole, né? Para que no final tenha essa surpresa desagradável, conforme nós mesmos colocamos aqui no título, né? É verdade. A maioria do pessoal deve ter visto aí que lá no Rio Grande do Sul foi deflagrada aí a operação que chamava Declara Grãos. Olha só, identificou-se de imediato a omissão de 17,8 bilhões de reais só nessa Deflagra Grãos do Rio Grande do Sul. O que é isso? Foram receitas não declaradas pelos produtores rurais. E como é que eles chegaram nisso? Muito simples. Conta corrente, inscrições estaduais, declarações de imposto de renda e cruzamento de informações de quem? Dos adquirentes, né, das companhias, e muito fácil chegaram aí. E se a Deflagra Grãos se estender para o restante do país, se só no Rio Grande do Sul, que diga-se de passagem, as áreas são pequenas, tá? E aqui grandes extensões, lá foi 17, quase 18 bilhões de receita não declarada, aí vale realmente um alerta para as pessoas, para os produtores se organizarem, terem ferramentas e terem pessoas e terem exatamente profissionais à altura para lhes orientar. Mas, acima de tudo, Ferreira, o que eu digo é que o produtor rural precisa realmente levar a sério. Ele não é um pequeno empresário, ele não é um microempreendedor. Ele comparado com o seu faturamento em relação às demais outras atividades, ele é um grande empresário. Exatamente. E talvez ele não se considere pela sua bondade, pela sua humildade, né, pela sua forma de ser, mas ele é um grande e potencial contribuinte para a Receita Federal. Exatamente. Bom, aqui a gente fala sobre a APA, falou sobre a questão do servidor aí, né? E aí a gente está falando aqui sobre as estratégias atuais, né? Que a gente falou, uma das formas, por exemplo, que essa operação do Rio Grande do Sul ela foi efetivada, diz justamente isso, né? Nós temos aqui as ferramentas auxiliares, né? A gente fala aí de nota fiscal eletrônica, SPED, COAF e Unidade de Inteligência Financeira. Então, se quiser fazer um resumo desses aí para a gente... Muito bem. Tá aí a imagem do Guedes, né? Que é o nosso leão vivo, né? O SPED, Sistema Público de Escrituração Contábil Digital. Na verdade, o digital trouxe vários benefícios para todos nós. Hoje a informação chega rápida, e nós temos acesso a muitas coisas que demorava ou era impossível chegar numa velocidade imensa como é de hoje. E, logicamente, isso é utilizado aí pelos órgãos fiscalizadores, ou seja, o digital, a nota fiscal eletrônica, o SPED, o cruzar as informações. Exatamente, eles fazem exatamente isso, cruzam informações. E tem um códigozinho que ninguém tem igual,
no país, que é o nosso CPF. Não existe CPF duplo. Cada um tem o seu código, e o seu código da pessoa física é o CPF, o código da PJ é o CNPJ. Então, quer dizer que quando alguém paga para alguém, é receita para esse outro alguém. E aí nasce exatamente a vontade, a capacidade nesse cruzamento de informações da Receita Federal, detectar aí vários alguma anomalia, né? Então ele já faz um corte, lembrando o seguinte, né, pessoal? Se a gente está falando aqui de um faturamento, a gente já até fez um exercício aqui, por exemplo, um produtor com 500 hectares, somente soja, pegando uma rentabilidade e uma produtividade na faixa de 65 a 70, né, Antônio? Levando em consideração o preço da saca da soja 160, e aqui tem gente do Brasil, Paraná bem mais elevado, Rio Grande do Sul, estão mais próximos aos portos, tá? Mato Grosso também, com outra rota de escoamento sendo pelo Arco Norte agora, ou seja, os preços bons, esse é um bom cenário, né? Mas eu estou falando aí de um faturamento acima de 7 milhões por ano, né? Lembrando, para quem faz safrinha, esse valor aumenta significativamente. Então, se, pessoal, a Receita hoje pega, por exemplo, quem pega um recibo médico e por algum motivo o médico esquece de fazer a declaração daquilo e você declara, hoje esse pessoal já cai na malha fina, né, Antônio? Quem dirá num nível de faturamento bem mais elevado desse que a gente está falando, ou seja, o produtor rural ele precisa efetivamente, o empresário rural tem que se ater que ele precisa se organizar, porque ele fatura muito mais do que outros negócios colocados aí como mais complexos, onde o nível de organização e de gestão está muito maior, né? Então, acho que é bem relevante, né? E aqui coloca somente essa notinha que desde 2017, né, o COAF, as operações de depósito, saques acima de 50 mil, né, são obrigados a comunicar, né, o COAF. E transferência com valor referencial de 10 mil reais, né? Quer dizer, um valor muito baixo e o alerta já se acende numa movimentação tão pequena. Perfeito. Aí entramos aqui no livro Caixa Produtor Rural. Não sei se você queria falar mais algum pouco, ou podemos partir para ele já. Podemos. Esse livro Caixa Digital do Produtor Rural, como você falou, Ferreira, para 2019 foi 7 milhões e 200 mil o valor para a obrigatoriedade, né? Da obrigatoriedade. Já reduziu, então, para 4 milhões e 800 para 2020. Qual que é a intenção da Receita Federal com isso? Reduzir ano a ano, e existe duas pontas, né? Quando eu reduzo, eu atingo um maior número de pessoas, e as commodities agrícolas subindo de preço, eu atingo mais pessoas ainda, né? A gente vê, assim, por exemplo, mesmo quando ele falou lá em 4 milhões e 800, lembrando para 2020, a gente não tinha percepção desse cenário, né, Antônio? Que a gente saiu de uma saca de soja a 80 e poucos reais e ela dobrou de preço praticamente. Exatamente, esse comparativo foi em cima de 85 reais a saca de soja. Exato. 160, então quer dizer, um produtor de 500 hectares, que no cálculo, uma probabilidade aí, reduziu aí de 500 para 300, para 350, né, Figueiredo? Então, quer dizer, pequenos produtores na nossa região são, sim, hoje obrigados à escrituração do livro Caixa Digital do produtor rural. Mas o que é esse livro Caixa Digital? Por que nós temos que ficar alerta? Por que nós estamos dando alta importância a esse livro Caixa Digital do produtor rural? E vou dizer de passagem o seguinte: 2019 foi um fiasco para a Receita Federal, onde ela instituiu a obrigatoriedade. Nós tínhamos que apresentar o livro Caixa Digital em abril de 2020, ou seja, no mesmo prazo das entregas das declarações de imposto de renda, e lá em outubro nós estávamos testando sistemas, ou seja, o livro Caixa Digital deve reportar as operações com alto detalhe, e nós não tínhamos um sistema, que a Receita Federal não disponibilizou, sequer um layout definitivo, e aí foi realmente um horror para nós profissionais poder atender os produtores aí nessa questão. Isso, exato. E até os sistemas hoje, no caso o nosso, já está totalmente adaptado para poder entregar essa informação, então fica o recado, né? Primeiro que já a gente, na conta ali de 500 hectares, ela já está bem menor, tá? Porque os preços elevaram. Ainda bem, esse é o lado, você tem um lado positivo, mas por outro lado,
volto ao alerta, né? Tem que se organizar, porque essa régua, digamos assim, o sarrafo desceu, na verdade, né? É verdade. Então, por que você tem que ter um sistema que funcione bem? Vamos lá, qual é o sistema bom? A Ciacom, ela tem o sistema dela. Tantas outras empresas têm o sistema delas. Qual é o sistema bom? O sistema bom, ao meu ver, é o sistema que te dê menos trabalho de operação, que ele te facilite o uso, que ele atinja o objetivo para o qual você o está adquirindo, né? Então, você precisa hoje treinar pessoas, e essas pessoas, a gente sabe que o mercado não é muito de oferta de qualidade a mão de obra, né? Então, eu preciso de uma ferramenta que seja muito prática, muito eficiente, para mim não perder tempo com ferramenta. Eu tenho que perder tempo com cabeça, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, eu tenho que avaliar, eu tenho que considerar o que está acontecendo comigo e o reflexo disso, né? Então, por que nós temos a obrigação de escriturar o livro caixa? Olha, existe 2 livros caixas hoje. Um é o normal, ou seja, aquele que não é o digital. Qual é a diferença entre os dois? A escrituração do livro caixa do produtor rural, ela é obrigatória para aqueles que pretendem apurar resultado. Aqueles que não quiserem apurar o imposto de renda sobre o resultado, eles poderão pegar a sua receita bruta, multiplicar por 20% e multiplicar por 27,5%, que no cálculo final dá 5,5%. Agora, aquele que quer apurar o resultado real da atividade rural tem que escriturar o livro caixa. Aquele que quer compensar prejuízo de um exercício no outro também deve escriturar. Então, eu tenho 2 livros caixas. Um é o normal, com receita hoje de 4.800 abaixo, e o livro caixa digital do produtor rural com 4.800 acima. Qual é a diferença entre os dois, então? Olha, o normal eu só vou apresentar se eu for notificado para isso pela Receita Federal. O livro caixa digital do produtor rural, não. Ele é altamente detalhado. Por que eu digo isso? Porque para cada lançamento eu tenho que informar que tipo de documento que é, nota fiscal ou é recibo, eu tenho que inserir CPF ou CNPJ de quem fez o pagamento, ou seja, o produtor, e quem recebeu esse pagamento. Se foi a sua fornecedora, né, eu tenho que informar dados dessas operações e documentos, número de documentos dessas operações, item a item, e remeter esse arquivo digital para a Receita Federal no mesmo prazo da declaração de imposto de renda, que é 30 de abril, todo ano, né? Agora é o seguinte, só uma colocação. Sugere-se que um produtor rural, o cadastro nosso, na Receita Federal e no Estado, por exemplo, o nosso CPF, no Estado, por exemplo, ele tem a inscrição estadual do produtor rural. Ele tem outras atividades desenvolvidas, lá na declaração de imposto de renda, os senhores vão mencionar, eu sou sócio de um armazém, eu sou sócio de uma indústria, eu sou sócio de alguma empresa. Se o senhor não é sócio de mais nada, ou se mesmo sendo sócio, essas empresas não lhe deram renda, ou não lhe deram retiradas a qualquer título, seja prolabore ou distribuição de lucros, sugere-se que tudo que adentrou na minha conta corrente é uma receita. De quê? Ora, se eu só tenho uma inscrição estadual de produtor, o meu cadastro é de produtor rural apenas, tudo que adentrar na minha conta corrente foi o quê? Venda de produto rural. E venda de produto rural eu tenho que ter o quê? 2 coisas, a emissão da nota fiscal e o comprovante de recebimento. Ora, se eu tenho um crédito na minha conta corrente e não tenho a nota fiscal emitida, eu tenho 2 problemas. Número 1, para o estado de Goiás, eu vendi produtos sem nota e sujeito, então, ao ICMS pela omissão de venda. Para a Receita Federal, eu estou omitindo uma receita da atividade rural. Então, são 2 problemas, a entrada de recursos em conta corrente sem origem. Quando eu falo isso, é exatamente pelo seguinte, o livro caixa digital ele veio para detalhar as operações, ou seja, eu vou abrir as informações. Eu tenho um total de receita em janeiro de 2 milhões? Muito bem.
Esses 2 milhões correspondem a quê? A 100 de uma empresa, venda de soja, de 500 de outra empresa, venda de milho, o outro 1 milhão da outra empresa de venda de feijão, o que for, ou seja, eu tenho que abrir a minha receita. E a mesma coisa eu faço com a despesa. Ou seja, não basta eu dizer, minha despesa de janeiro, de março, de julho foi 1 milhão. Não, a minha despesa foi valor. Então, qual é a ideia do livro Caixa Digital? É exatamente abrir, então, dados para que o produtor rural possa informar para quem ele pagou. Porque para quem ele pagou, também tem que deve tributar. Sim. Porque para ele vai ser uma receita. Exato. Né? Exato. E novamente a gente fala, teve até uma questão que você colocou, primeiro a questão da gestão da organização, né? Às vezes o repositório de documento, eu conheço alguns produtores próximos até, que a gestão do arquivo, os arquivos fiscais dele funciona dentro do porta-luva da internet, né? Então vai passando ali, vai pegando a coisa, jogando ali dentro, vai jogando ali dentro. Eu acho que para quem presta serviços, assessoria contábil, financeira e tal, tem um problema. Aí chega depois com aquele bolo lá e joga ali dentro, aí tem recibo que não tem validade, tem documento que não tem, e fora essa questão da falta de organização, que não dá visibilidade, gera um problema, lembrando que os valores, só repetindo, são cada vez maiores, grão aumentando, demanda crescente, isso é o lado positivo, mas precisa de uma organização para que isso ocorra. E a questão até, Antônio, a gente citou de um dos exemplos, que eu me recordo, né, quando a gente conversou, que era a questão do arrendo, né? Ou seja, ele recebe o dinheiro, acho que é interessante você citar esse aspecto, porque ele deixa, como se diz, as costas abertas aí para poder a receita pegar ele na malha de uma maneira até mais fácil. Até. Muito bem lembrado. Ferreira, eu até fiz um lembretinho aqui, olha só, onde que nós iniciamos a produção do agro? Lógico que são nas unidades rurais. E essas unidades rurais são o quê? Os produtores exploram elas. A que título? Ou eles são proprietários, ou eles são apenas exploradores. Em que regime que eles são exploradores? Arrendamento, parceria, ou alguém ainda está arriscando um comodato que é cessão gratuita e não são membros da família, né? Quem está fazendo uma cessão que não é da família? O cessionário não é da família. Isso vai ser glosado pela Receita Federal, se houver essa cessão. Mas vamos lá. O que ele tem? Ele tem uma inscrição estadual como explorador junto à Secretaria de Fazenda do Estado. Né? Para explorar, ele precisa disso. Uhum. Ele tem, nas declarações de TR, dizendo lá o seguinte, ele identifica quem é o proprietário, tem um NIRF, que é o número do imóvel da Receita Federal, então todo imóvel é identificado, ele tem o chip dele. E esses imóveis explorados pelos produtores, lá no campo da declaração de imposto de renda, no anexo da atividade rural, todos os produtores informam quais áreas exploram e a que títulos que eles exploram. Ou seja, é arrendamento, parceria ou proprietário. Né? Muito bem, então ele é autodeclaratório, ele vai informando. E o que acontece ainda? No INCRA, nós temos que informar a área cadastral, a área produtiva, para provar exatamente e não estar sujeito aí à reforma agrária. Né? Eles têm o CAR anual e o GEL, por exemplo, que informam exatamente qual é a área total, as áreas de reserva e as áreas úteis. Então, mais uma vez, eu reforço o informativo. E o mais legal é o seguinte, é que todos os produtores, quando tem um contrato de exploração, ou quando tem uma escritura de imóvel próprio, eles fazem o quê? Um cadastro, onde nos bancos eles registram os contratos, por exemplo, de exploração, nos cartórios de títulos e documentos, eles fazem a parte cadastral nas cooperativas, nas empresas, enfim, eles publicam a todo momento quais são as áreas que exploram. E dizem a que título que é, porque eles têm um contrato. Aí, de repente, ele explora como arrendamento, como você citou, Ferreira, e lá no imposto de renda
dele, ele informa que é um arrendamento. Ele tem um contrato registrado, então, nesses órgãos todos, banco e também no cartório. De repente, ele entrega o produto, conforme está disposto no contrato de arrendamento, para o proprietário do imóvel. Entrega o quê? Grãos físicos. Bom, vamos lá. E essa entrega, eu vou pegar o seguinte, o Antônio Ademar arrendou uma área do Ferreira. E o Ferreira, as áreas arrendadas, vamos dizer de passagem, tem pouca área disponível. Eu não posso ter um contratempo com o Ferreira, que é o dono da área. Então, o que acontece? Eu entrego o grão para o Ferreira e lá na minha declaração de imposto de renda eu não informo no campo pagamentos e doações que eu paguei o arrendamento para o Ferreira. Mas lá no anexo da atividade rural eu disse que era um arrendamento, a condição da exploração. O Ferreira, inteligentemente, usa o produto que eu entreguei no nome dele nas companhias ou nas cooperativas e efetiva uma venda. E, por sua vez, inteligentemente, vende esse produto e declara como uma atividade rural. Que não é um aluguel sujeito ao quê? À tributação dos 27,5% na tabela do mês do recebimento. E eu, como pagador, estou sujeito a multa de 20% para a Receita Federal por ter omitido o pagamento, né? Então, quer dizer, arrendamento, ele é um aluguel. A questão soja é um indexador. Eu deveria vender o soja em meu nome, como arrendatário, e pagar em moeda para o Ferreira. Mas, para cumprir disposição contratual, eu entreguei para o Ferreira. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar como receita aquele soja que eu entreguei em nome do Ferreira. E eu tenho que declarar o pagamento específico, anunciando o nome do arrendador, CPF, lá no campo dados, pagamentos e doações. E eu, fazendo isso, automaticamente denuncio o Ferreira, que se não declarar como rendimento de aluguel, está sujeito aí a ICMS. E mais uma coisinha interessante, que é o seguinte, ICMS da parte estadual. Se eu sou arrendatário e entrego grãos para o Ferreira, eu estou fazendo o quê? Pagando um aluguel com a entrega de um grão. Se eu estou entregando um grão, eu estou transferindo soja ou outro produto para o meu arrendador. Ora, soja dentro do estado de Goiás, a exemplo tributado é 17% entre produtores. Quer dizer que eu estou como eu pagador, dois problemas. A questão ICMS, que eu deixei de, como eu transferi, teria incidência. E não declarei pagamento de arrendamento, estou sujeito a multa de 20% ao valor não declarado, conforme a legislação federal. E o Ferreira deveria tributar como aluguel e tributou como atividade rural, que não é. Né? Então, arrendamento realmente merece. Abre uma exposição muito grande, né, Antônio? Se a gente for colocar, eu acredito que isso é uma prática bem comum, não só em Goiás, como em outros locais também. Então, acho que vale abrir o olho, justamente por isso que a gente está colocando. A Receita começa a cruzar as informações e daqui a pouco chega a conta para você. Por isso que é necessário, além de ter toda a gestão por trás, saber direito como é que você vai fazer essas operações para evitar esse tipo de passivo, né? Exatamente. E outra, agora é o seguinte, eu já tive essa previsão, Ferreira. Meu negócio não é contrato de comodato, para mim não sofrer glosa da Receita Federal, mas o meu contrato é de parceria, eu tenho um contrato de parceria. O senhor tem um contrato de parceria? Muito bem, então eu vou fazer umas colocações aqui. Primeira coisa, o seu contrato de parceria tem as observações, os quesitos da parceria? Se não tem, fica atento. Quais seriam? Concorrer com os riscos. Isso é fundamental dentro do contrato de parceria. Outra coisa, eu vou pular até a fase contratual, atendeu todos os quesitos da formalidade de contrato de parceria, que são bem diferentes, parceria e arrendamento. O senhor tem lá, na época da colheita, porque parceria é distribuição de frutos. Sim. Quantos por cento? Está lá pactuado, 20%, 30%, depende de uma tabelinha do Estatuto da Terra que tem previsão aí de 10% a 75%. Quer dizer o quê? O senhor tem aí, então, uma planilha de colheita, um laudo de colheita, porque eu preciso saber quanto foi colhido para mim poder, como parceiro outorgante, ter a minha cota na distribuição de frutos, né? Mas não tenho planilha. E lá na época, na verdade,
houve aí uma transformação de um contrato de arrendamento em parceria. Olha, o contrato de parceria, às vezes, ele nem é muito usual, porque o arrendador pensa o seguinte, mas eu não tenho certeza da minha renda, era 20 sacos por hectare, mas pode ser 10, pode ser 5, pode ser nada, e eu não vou, o problema do produtor que plantou e não colheu, o problema é dele. Mas, na verdade, sabe o que pode acontecer aí? Uma pré-fixação, isso tem previsão, legal. O que é pré-fixação? É simplesmente você pré-determinar o quanto será pago. É praticamente a mesma coisa que se assemelha com o arrendamento. Eu só tenho que, no final da colheita, de novo, fazer o ajuste do percentual. Ou seja, ora, eu arrendo, eu excedi em parceria 100 hectares, logo a minha taxa era 20 sacos, então eu vou pré-fixar, olha, minha parte será 20 sacos. Já estamos pré-determinando, pré-fixando que a minha parte será 20 sacos. Eu posso fazer isso? Posso. Desde que lá na época da colheita eu faço a pré-fixação. Como? Desculpa, eu faço o ajuste do percentual. Como que eu vou fazer isso? Quanto que foi colhido? Foi colhido 90 sacos. Então eu teria 18. Então tá. Como nós pré-fixamos que era 20 sacos a minha parte e era 20%, então vai ser 22% para poder dar os 20 sacos, um exemplo, de 90. Então, eu posso prefixar? Sim, desde que eu ajuste o percentual na época de colheita. Tá. Aqui são algumas situações, a gente já está caminhando para mais de 50 minutos, Antônio, só para colocar aqui, o Gilmar até perguntou quais penalidades para o produtor rural que ainda não transmitiu o livro caixa 19/20. Bem interessante essa sua pergunta, Gilmar, né? Gilmar, por incrível que pareça, não foi pré-determinado valor de multa pelo atraso. Infelizmente, eu vou ficar lhe devendo essa informação e o senhor vai a hora que transmitir, talvez tenha aí a lavratura do auto de infração. Mas eu não tenho essa informação porque não foi definido pela Receita Federal. E novamente, assim, não precisa, é melhor não esperar por isso, né? É melhor se organizar antes para evitar esse tipo de transtorno. É bem provável que o valor da multa será de 1% do valor do imposto, pelo menos, tá? Mas realmente... Ferreira, 50 minutos, eu falei demais, Ferreira, eu vou acelerar agora, né? Tranquilo, beleza. O assunto ele é extenso, né? Porque, por exemplo, se a gente entrar só nessa questão aí de modelagem ou então questão de arrendamento e quais seriam as possibilidades, eu acredito que a gente não vai ficar só nesse webinar, a gente vai discutir outras questões. Com certeza, às vezes, num tópico específico a gente aprofunda, tá? E o pessoal está perguntando sobre a questão desse material que a gente está colocando, pessoal, depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, a gente envia por e-mail para quem se cadastrou, para vocês terem acesso em algumas outras informações, tá? Mas aqui, Antônio, até caminhando aqui para a questão do... você coloca aqui sobre o plano de tributação rural, algumas sugestões, né, explorar em condomínios, tem algumas questões aqui, montar as holding familiares para servir de ferramenta, existem situações onde esse planejamento, ele é muito importante, né, então, primeiro ponto, né, acho que quando a gente bate até a gente vai entrar aqui, tem a questão do projeto trabalhista e previdenciário, tem algumas multas aqui, questão do e-social, que não deu tempo nem da gente passar aqui por ele, né, mas o que a gente precisa ter? Tem a questão da remuneração do comissionamento dos funcionários, que é toda uma questão de RH também, que ela é extremamente relevante, que está nesse material que é muito rico, pessoal. Então, assim, vocês vão ter acesso a um material muito rico, que foi elaborado pelo pessoal da Tato, então, essa informação depois vocês vão receber. E eu já queria aqui meio que puxar como a gente falou sobre esse grande cenário, né, Antônio? Então, nós temos o Brasil produzindo cada vez mais, o produtor muito preocupado com a produtividade, isso é muito importante, porque cada vez se produz mais e menos, isso é extremamente relevante. Preço do grão subindo, tá? Nós tivemos aí a estourada do dólar, custo subindo também de maneira muito, muito alta, então é muito importante ter a maneira como você vai fazer efetivamente a organização da tua fazenda para evitar justamente esses processos, até o Juliano coloca aqui como cerco fechando, que a gente pode falar dessa maneira mesmo, ou seja, o Estado necessitando de grana, tivemos aí uma pandemia impactante no mundo inteiro, gastou-se mais do que podia, do que tinha de grana, então é muito, muito importante estar preparado, porque quando a régua descer, né, Antônio, ou seja,
Antigamente a gente falava lá, para pessoa física mesmo, que não são produtores, né? Cai na malha fina. Geralmente eles faziam um corte para só pega os ricos, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, se você produz aqui em 300 hectares, se você tem pouca cabeça de gado, por mais que você ache que é pouco, para a receita não é. E a gente estava até falando sobre um imposto aí que era a questão do imposto sobre grandes fortunas, né? Que a gente está falando o que é grande fortuna para a receita, né? Estão novamente aí com essa ideia, algo que vem e se discute, né? E a gente estava, antes de entrar ao vivo, a gente estava comentando isso, né? Chegamos aí numa conta de aproximadamente o quê? 20 alqueires? Bem isso, Vieira. Foram impetrados aí mais de 20 projetos de lei na Câmara para que fosse criado aí um novo imposto. Como é que chama ele? IGF, que é Imposto de Grande Fortuna. Só que quando nós fomos analisar o que é grande fortuna, nós chegamos num mini produtor, que hoje, na nossa região, aqui, 20 alqueires de terra, ou 100 hectares, atinge aí grande fortuna, que é 18 a 20 milhões o valor dele. Qual é a alíquota desse novo imposto? De 1 a 3% para as pessoas físicas. O que é o susto? O governo federal, não é novidade, gastou tanto dinheiro que nós nem sabíamos que eles tinham, né, guardado. É uma coisa fenomenal, estrondosa, esse montante aí com a pandemia, né? E ele precisa fazer o que agora? Repor o caixa. Então, foi impetrado ou inserido para votação e criação vários projetos de lei, mas agora a suspeita é que ele vai passar. Por quê? Porque precisa arrecadar. Então, notícia aí, a criação de novo imposto, IGF, de 1 a 3%, grandes fortunas, mas nem tão grande assim, porque é 18 milhões, e 18 milhões é 100 hectares de terra aqui na nossa região. Ferreira, o que é a bola da vez? Conformidade. Eu preciso estar conforme, eu preciso estar preparado. E para mim me preparar, o que eu preciso ter? A gente está naquele slide aqui, até colocando a questão das soluções, né? Aí colocando aqui, eu só vou iniciar o ponto A e B, eu acredito que depois você discorre sobre as coisas, né? Tá bom. Acho que a gente está colocando, né? Por exemplo, o primeiro ponto, né? Criar uma estrutura administrativa para respaldar as atividades da fazenda. Aquilo que a gente falou, o faturamento se eleva, as condições de faturamento estão altas, os custos envolvidos são altos, eu preciso apontar corretamente as despesas, eu preciso apontar corretamente as receitas, e para isso eu preciso de uma estrutura administrativa, tá? E o que eu chamo de estrutura administrativa? Vê se você concorda, Antônio. Primeiro, está focado em montar a gestão, ou seja, fazer com que eu monte um escritório, estabeleça, contrate. Segundo ponto, pessoas, isso é muito importante, ou seja, treinar as pessoas, capacitar as pessoas. Existem pesquisas que mostram que no meio rural existe uma grande deficiência sobre a questão de pessoas treinadas para poderem operar nesse sentido. E às vezes a gente se preocupa só com o operador da máquina, ou seja, para quem está fazendo a aplicação em máquinas com investimento muito elevado, mas a gente se esquece da retaguarda, né? Ou seja, do pessoal que vai fazer o apontamento do talhão, que vai fazer o apontamento da receita, receber uma nota fiscal e tudo mais, e tecnologia, para que isso amarre essas pontas. Ou seja, não adianta nada também, vamos dizer, contratar o sistema da SEACOM, qualquer outro que seja, se eu não montar uma estrutura por trás para poder receber isso. E, obviamente, a assessoria contábil ela é beneficiada por conta dessa organização. Tá? A gente até brincava que, de repente, poderia se cobrar mais honorário para quem não tem um nível de organização. Né? Deveria ser. Ferreira falou muito bem. O que acontece hoje? As famílias, elas normalmente, no agro, 80%, e eu digo que aqui no Centro-Oeste até mais do que isso, chega a 90%, são empresas familiares. Normalmente o pai explora com o filho, ou com o irmão, ou com alguém, explora em regime familiar. E essas empresas familiares, elas não são formatadas, ao meu ver, em muitos casos, adequadamente. Por quê? Porque o pai faz uma compra de um fertilizante, o filho pega um custeio no banco e paga esse fertilizante, e aí o pai já vende outro produto e deposita na conta do filho. Então, o que acontece? Há
uma remessa e um retorno de numerários entre pessoas que mesmo da família deveriam e devem se formalizar isso. Em que regime? A minha sugestão é que seja, logicamente, em contratos de condomínio, que, inclusive, poderá excluí-lo da obrigatoriedade do livro caixa digital. Ora, se eu só exploro em nome do pai, e esse pai tem 4.800.000 de receita, se eu explorar em nome do filho, da filha e da esposa, que pode também da mesma forma explorar, eu tenho 4.800.000 vezes tantas pessoas forem da família. E, logicamente, eu vou estar fora do livro caixa digital, e eu estando fora do livro caixa digital, vou lhe falar, já é uma boa solução para ter tempo de se organizar. Exatamente. E, como você falou, Ferreira, organização, ela interna, ela tem alto valor para nós, profissionais da contabilidade. Por quê? Porque nós temos absoluta certeza da informação. Se eu tenho uma ferramenta boa, se eu treino uma pessoa da família que vai cuidar com os olhos da família, do negócio, eu tenho o quê? Informações boas e precisas. E para mim fazer um planejamento tributário, estar em conformidade, realmente eu dependo de informações boas. Então, Ferreira, ferramenta essencial, pessoas treinadas essencial e, logicamente, um profissional que lhe atenda. Hoje o camarada que ficar aqui atrás dessa mesa e não conhecer o outro lado da história, está fadado aí a um rápido tempo ele sair da atividade, porque o digital tá aí, né? Exatamente. A minha idade, Ferreira, era do tempo da nota fiscal de bloco, era da nota fiscal tirada lá na coletoria, como chama, né? Que é na Agenfa, no fazendário. Mas hoje, os nossos sistemas, a gente tem internamente aqui sistemas que nos possibilitam conhecer uma receita, uma despesa, antes dessa despesa chegar na propriedade ou lá na empresa adquirente, né? Emitiu a nota, pela nossa base de dados, a gente captura essa nota e faz, logicamente, o lançamento. E quando o cliente vem, você precisa realmente dar um respaldo de forma bem profissional, e eu entendo que prévias de imposto de renda, por exemplo, de resultados, devem ser feitas no mínimo 4 vezes, 6 vezes ao ano. E o produtor rural pode saber o seguinte, vou repetir, na minha época tinha os contadores mágicos, mas esses foram extintos, já estão fora do mercado. Então, não adianta dizer, o meu contador se vira. Pode ser que ele se vire, mas de costas, para lhe deixar, porque não tem mais o que fazer se o senhor não for organizado. Então, ferramenta, né, Ferreira? É essencial, é fundamental, né? Ferreira, não sei como é que está o nosso tempo aí. Eu acho que a gente tem que caminhar um pouco aqui para o fim, que já passamos aqui de 1 hora, né? Ainda estamos com o código aqui. Eu vou só fazer Eu falei sobre criar essa estrutura administrativa, implantar sistema de gestão que facilite só a tomada de gestão tanto do proprietário da fazenda, do empresário, e auxilia a contabilidade, né? Justamente para evitar esse tipo de problema, que, conforme você diz, os contadores mágicos, com toda esse pano que a gente falou, receita, cruzando informação, isso aí tende a acabar mesmo, ou seja, toda nota emitida contra um CPF, todo o faturamento, tudo isso está na mão deles já. Você coloca aqui a criação de regimento interno em acordo de coletivo de trabalho, que a gente acabou não tendo tempo de falar sobre algumas questões aqui que são muito importantes e inerentes, né? Coisas que você já comentou comigo em off, e depois talvez a gente marque um outro fórum para poder discutir essa questão, que é, por exemplo, comissionamento, né, para pagamento o camarada ganha salário cheio, depois ele ganha uma comissão em cima disso, isso acaba não sendo tributado, acaba deixando uma possibilidade de passivo também, né? Então tem essas questões. Eu acho que está tudo ligado, Ferreira. Olha o que você falou antes. O que importa é a sobra, não é? Sim. Então eu tenho que trabalhar para que a sobra o meu lucro seja maximizado. Exatamente. Eu acho que essa questão trabalhista, Ferreira, pode até marcar uma outra oportunidade, mas eu vou fazer uma explanação muito rápida para não deixar isso vago. O que acontece com os produtores rurais? Eles contratam os trabalhadores rurais por uma remuneração. E essa remuneração, ela é composta por quê? Por salário, horas extraordinárias, adicionais se devidos,
periculosidade ou insalubridade, por exemplo, e eles, com bom coração, combinam um adicional. O que é o adicional? Eles chamam de comissão, ou seja, vou te pagar X valor por mês e vou pagar mais o quê? Mais a comissão, em sacas de soja, sei lá, 200 sacos, 300 sacos, muito comum aqui na nossa região. E o que acontece com isso? Tudo isso compõe remuneração e há uma confusão, remuneração, salário. Por exemplo, se eu vou te pagar, Ferreira, R$3.000, eu tenho que contratar de uma forma diferente. Como é que é essa contratação? Primeira coisa é deixar claro qual é o salário fixo do trabalhador. Segundo, se a atividade dele tem adicional de insalubridade e periculosidade, eu tenho que ter os laudos por segurança e medicina do trabalho, dizendo que eu tenho quanto que eu devo a esse título para o empregado. Se eu tenho elaboração de horas extras, domingos e feriados, etc., que é muito comum na região, na época de plantio e colheita, eu devia ter feito a conta antes de contratar. Por quê? Porque uma coisa é salário, outra coisa é remuneração. Um salário hoje de R$1.500 vai refletir no final R$3.000, inserindo horas extras, domingos e feriados e mais os adicionais devidos. Agora, se eu te contrato por R$3.000, mais isso vai ser quanto? 4,5, 5? Aí, o que o produtor faz? Como eu falei, de bom coração, ele fala assim, como você vai trabalhar um pouco mais na época de safra, vou te pagar uma comissão. Olha só o que ele fez. De novo, ele está pagando algo que, ao invés de pagar o excesso de horas, os domingos e feriados adicionais, vai fazer parte para o cálculo, ou base de cálculo, para o pagamento disso. Então, inocentemente, ele, por falta, às vezes, de informação e assessoria, ele faz o que? Contrata, confundindo remuneração com salário, e contrata ainda uma comissão. Qual que é a nossa sugestão? Primeira coisa, avalie os seus horários de trabalho, contrate o empregado por um salário que é acrescido. Eu não estou falando de composição, estou falando que um salário fixo e pague, controle e pague horas extras, se for possível, pague adicional de insalubridade ou periculosidade, dependendo da função que ele desenvolve lá. Aí vamos falar o seguinte, quem é que tem direito à periculosidade no campo? Quem abastece, por exemplo, a máquina, quem tem acesso todo dia abastecendo ao combustível, é uma atividade perigo, porque ele é inflamável, e logo sugere-se que tem incidência de periculosidade. Como é que calcula a periculosidade? 30% do valor do salário contratado. Se o senhor contratou confundindo salário com remuneração, aí vai ficar bem caro. Comissão, abandona essa comissão. Transforma em premiação. Como é que transforma em premiação? E qual é a diferença dos dois? Comissão integra a base de cálculo para todos os efeitos. 13º, férias, faz média para cálculo de horas extras e ainda tem o previdenciário, né? E o imposto de renda. Qual é a diferença da premiação? Você vai estabelecer metas dentro da sua propriedade para serem atingidas e, se atingidas, eles terão direito a uma premiação. Essa premiação não vai ter incidência nem de VT, que a gente chama de 13º, férias e fundo de garantia, nem do previdenciário, que hoje é 25,70. Eu digo o seguinte, que numa reestruturação aí, Ferreira, muito normal em uma propriedade, a economia de 53% de custos ou de passivos trabalhistas e previdenciários que se geram normalmente, são geradas economias para os produtores. Então, é um assunto realmente bem profundo, acho que merece uma atenção específica, e aí, a hora que você achar conveniente, nós estamos à disposição. A questão que você coloca aqui, controle de jornada de trabalho, aqui nas soluções, aí tem toda essa questão do laudo, você acabou de falar, transformação das comissões em premiações, está tudo isso aqui, tá? Aqui a gente caminhando já pro fim aqui, e pessoal, Antônio, o pessoal que quiser ter acesso aí a você, a Tato em si, como é que eles encontram vocês aí, para poder, eu sei que vocês fazem um trabalho muito, muito importante também na questão de sucessão familiar, etc e tal, acho que isso é bem relevante o tema, né? Como é que pode o pessoal ter acesso a isso, se tiver... Então, nós estamos aí à disposição de
qualquer interessado. A nossa empresa é Tato Consultoria, tem nosso site lá, né? O telefone é 64-3632-3900. Temos também, junto às empresas Unitec, assessoria contábil. E foi assim, a Tato surgiu bem rapidão para atender uma demanda. O que a gente faz na Tato Consultoria? Eu faço planejamento tributário, eu faço reestruturação de RH, né, de departamento trabalhista aí dos produtores e de empresas, e logicamente atendendo uma demanda aí normal, natural, há mais de 15 anos que a gente trabalha na questão de processo de sucessão patrimonial nas holdings rurais, holdings familiares, que hoje são, sem dúvida nenhuma, umas ferramentas espetaculares para proteger patrimônio. Não estou falando de blindar, proteger, suceder patrimônio e a uma sucessão num nível justo, Ferreira, porque hoje o inventário leva 1/3 do patrimônio para ser sucedido. Quer ver o cálculo normal? O ITCD do Estado de Goiás é 8%, existe o projeto para ser majorado para 16%. O ganho de capital, no caso de uma sucessão, está sujeito aí a apuração na diferença custo para valor da sucessão, até 22,5%. Aí você pega aí o reflexo de um inventário, um horror em termos tanto de custos quanto de deixar em situação difícil quem ficou, né? Porque enquanto não for partilhado e formalizado, ninguém mais é dono. Então a Tato veio para atender essa demanda aí de rolos familiares, para fazer proteção, sucessão e usar como ferramenta no tributário, porque nas holdings familiares a gente sabe que distribuição de lucro, por exemplo, por hora é isento, e lá nas holdings rurais a gente pode tributar o resultado da pessoa física, que é 27,5%, lá na holding rural 2,28% para o soja, podendo ir a 5,93% se vender milho que não seja para a indústria, né? Se vender milho para a indústria de ração humana ou animal, por exemplo, continua no 2,28%, e isso, logicamente, eu tenho um benefício de 10 vezes menos imposto de renda sobre o lucro. E qual é o lucro? É aquele feito através do planejamento tributário, que eu acho como ferramenta indispensável para os produtores rurais, né? E aí, como eu falei, 32 anos, Ferreira me deu aí uma grata sorte de estudar, né? De aprender, de apanhar, de ter que ir atrás aí de soluções e conhecer exatamente o lado, tanto de cá quanto de lá, e dizer para a Receita Federal assim, ó, pode vir que nós estamos prontos. De surpresa você não nos pega, tá? Isso aí. Beleza, obrigado. E complementar aqui para ir para o fim é justamente aqui, o que a CEACON também a gente pode te ajudar? Justamente te auxiliar nessa questão. Eu sempre digo, né, o preço é dado pelo mercado, você pode trabalhar, conforme o Antônio diz, utilizando ferramentas inteligentes de opção para participar da alta, mas uma coisa que é muito fundamental é você ter gestão em cima daquilo que está sob a sua mão. E principalmente isso eu estou falando do quê? Sejam dos tributos e seja do planejamento tributário, e principalmente da questão dos custos, tá? Então, a CEACON, a gente tem a nossa aplicação, tá, que vai justamente oferecer todas essas questões de livro caixa digital que a gente colocou, tem a parte tanto de pecuária quanto de lavoura também, que isso é algo fundamental, porque a gente tem muito cliente que tem as duas operações, né? Então, às vezes tem que contratar duas aplicações, aqui a gente consegue entregar no único pacote. Então, o Farm CEACON, ele traz essa simplicidade e facilidade para que você tenha maior gestão e facilite, inclusive, a vida do seu assessor contábil, como o caso aqui, participando aqui conosco, o Antônio. Bom, tá aí, é só buscar ceacon.com.br, o nosso pessoal está aqui, já deixou os nossos telefones aí, o telefone também da Tato passou aqui pelo nosso pessoal aqui no chat, pessoal, pode anotar, entrar em contato conosco, que a gente está à disposição. E esse material que a gente trabalhou aqui hoje, que a gente conseguiu basicamente falar sobre questão de tributação, mas tinha questões para a gente explorar mais, a gente vai marcar depois um outro fórum, né, Antônio, para a gente poder bater um papo maior, que seja falado sobre contratos de arrendamento, alguma coisa, ou questões do ponto de vista de questões trabalhistas, envolvendo aí isso que a gente acabou de explicitar. Bom, Antônio, finalizando já, então, muito obrigado aí pela sua disposição,
Tivemos algumas perguntas, infelizmente aqui a gente não consegue responder, mas pode entrar em contato conosco que a gente puder apoiar, estaremos aqui à disposição. Então, em nome de toda a equipe Ciacom, que não só eu trabalhando, mas tem todo um time que trabalha aqui por trás do marketing para fazer isso aqui acontecer, agradeço a todos que participaram. E, Antônio, agradeço aí o time da Tato também, que eu sei que eles estiveram envolvidos para que a gente pudesse subir essa apresentação, enfim, discutir esses assuntos. Mais uma vez, em nome de toda a equipe Ciacom, muito obrigado aí pelo tempo e pela dedicação. Eu que agradeço, Ferreira, e obrigado a todos que participaram aí, estiveram na sala aí, nos aguentando, né, Ferreira? Isso aí. E numa próxima oportunidade aí podemos falar de compliance trabalhista, que eu acho que é muito interessante para os produtores rurais, para trazer economia. E só me resta aí aplaudir você, Ferreira, pela iniciativa e obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição sempre. Obrigado. Beleza, então. Eu que agradeço e vamos combinar outras aí com certeza, que assunto tem pra caramba, né? Tem. Um abraço, Antônio. Até mais. Um abraço. Valeu, obrigado.